Oi, eu sou Emerson da Luz e vou trocar uma ideia com o Paulo Souza, lutador, treinador, promotor de eventos, o homem à frente do Canoas Boxing Stadium. Então tá, a gente tá aí para conhecer a história do CBS que se confunde com a tua, né? Então aí eu gostaria que tu começasse falando aí da tua história com a luta, né? Tua história com o Muay Thai, o que te levou a praticar, mais ou menos isso. Tudo bem. Na verdade, meu filho fazia judô numa academia de artes marciais e a gente ia levar ele lá. Todo dia que tinha treino, levava ele e ficava lá. E aí a gente tava naquele sedentarismo, né? E aí pra emagrecer, com a intenção de emagrecer, a gente foi procurar algum esporte para fazer nessa mesma academia que ele fazia. E aí a gente marcou uma aula experimental de boxe, que eu sempre gostei de boxe. E no dia da aula experimental de boxe, o professor de boxe não foi. E aí convenceram nós a fazer uma aula experimental de Muay Thai. Daí a gente se apaixonou e acabou ficando, né? Aí depois foi treinando por condicionamento físico, por estética. E, cara, quem treina Muay Thai sabe como é que é, uma bola de neve. Tu vai aprendendo, tu vai evoluindo, tu vai pesquisando cada vez que quer mais. E surgiu a oportunidade de fazer a primeira luta. Aí eu fiz no final de 2000, isso foi em 2013, no início de 2013 eu comecei a treinar. No final de 2013 a gente fez a primeira luta, eu e ela lutamos um campeonato brasileiro de uma federação. Mas ainda nós achávamos que era Muay Thai. Sim. E a gente fez essa primeira luta em 2013. No final de 2014, por uma oportunidade, eu comecei a dar aula de Muay Thai, porque meu professor precisava se ausentar num treino e eu dei aula para ele, o pessoal gostou. E aí eu comecei a me dedicar a aprender a dar aula. Isso foi no final de 2014. E segui lutando. Em 2015 eu fiz um curso de arbitragem, que daí eu comecei a ver o que era Muay Thai de verdade, né? Então ali a gente começou, em 2015 foi que a gente começou a trabalhar com Muay Thai mesmo, como é hoje. Sim. Esse curso foi com quem que tu fez? Foi com a MTI. Foi com a MTI já. Daniel Zambrosuski da DK1 trouxe a MTI, a gente fez esse curso de arbitragem com eles e mudou todo o nosso sistema de treino, né? Ali começou a surgir a equipe Greco, né? A característica, a cara da Greco, através desse curso de arbitragem que mudou todo o nosso sistema de treinamento. Sim. E tu sempre pensou em ter um espaço assim pro Muay Thai, ou tipo o CBS que tu tem hoje, né? Quando ele começou a ser idealizado por ti? Aí vamos ter que passar alguns anos. A gente, em 2015 a gente começou a dar aula numa academia de luta. Aí eu consegui fazer uma turma bem grande nessa academia. Só que um outro professor antigo falou com o dono da academia e tal, que eu não teria condições técnicas de evoluir aquela turma, porque eu era novo, né? E ele acabou pegando a minha turma, me botando uma turma com menos alunos e pegando aqueles meus. E aí os alunos começaram a me procurar em off para mim dar aula para eles. Foi aí que a gente teve a ideia de comprar uns tatame e a gente começou a dar aula de Muay Thai num clube de futebol emprestado, onde a gente montava e desmontava o tatame todos os dias. E aí a gente começou a dar aula para essa galera lá nesse clube. No final, isso foi no final de 2014. Em 2015, a gente, juntamente com esse curso, a gente alugou um espaço para fazer um teste, né, para ver se daria certo. A gente alugou um espaço onde a gente ficou dois anos e pouco, que foi a nossa primeira academia. Tipo, e a questão do CBS, quando é que surgiu assim? Aí então a gente ficou ali começou a dar muita coisa junto, né? Foi a minha empresa, eu tinha uma empresa que eu trabalhava bastante, eu tinha que conciliar com as aulas de Muay Thai e tinha que administrar esse espaço, mas a equipe de competição começou a evoluir tudo junto, né? Então era muita coisa para administrar ao mesmo tempo. E aí eu tive um problema com depressão na minha empresa. Eu trabalhava demais, eu tive um problema com depressão que eu tive que ficar 3 meses sem poder trabalhar. E a empresa quebrou e tal. E aí a gente achou refúgio através do Muay Thai. Então a gente começou a dedicar no Muay Thai integral, né? Parei de trabalhar e comecei a trabalhar com Muay Thai integralmente. E aí no final de 2017 a gente teve o ápice da equipe Greco, né? Evolução técnica, quantidade de alunos, tudo. A gente teve o ápice da equipe meados de 2016. No final de 2017 já deu aquela baixa
e a gente precisou sair desse espaço. A gente precisou trocar de local. Foi aí que a gente veio para cá, para esse espaço aqui, no final de 2017. Abriu a academia aqui e já teve a ideia de abrir o CBS. Final de 2017, eu acho que foi quando a gente começou a frequentar, hein? Não lembro mais ou menos assim. No finalzinho de 2017, em agosto de 2017, eu tava com uma safra bem grande de alunos, né, de atletas. E a gente participou de um campeonato gaúcho de uma federação e me convidaram para disputar um cinturão dessa competição. E aí, ao mesmo tempo que eu estava administrando essa questão da academia, administrando a questão da depressão que eu estava fazendo tratamento, eu estava preparando bastante gente e me preparando. E aí eu fui lutar esse GP, que era para um cinturão. Na primeira luta do GP eu ganhei, mas eu me machuquei bastante. E na segunda luta tava tudo muito bagunçado na minha cabeça, porque a minha esposa tinha ganhado o cinturão do evento. Uma outra aluna tinha ganhado também. Mais 7 atletas tinham lutado e todos tinham ganhado. Na outra semana eu tinha o Open Greco, que era o meu evento que eu já fazia no final do ano. Então eu acabei desistindo dessa luta sem ter sentido nada. Desisti, simplesmente disse que eu não queria mais. E aí isso começou a me corroer por dentro, porque depois disso eu achava que eu não tinha coração, que eu não servia para lutar. E aí a gente fez o evento na outra semana e teve a mudança da academia. Aí como eu não poderia mais lutar porque eu achava que eu não servia para aquilo, eu acabei transferindo toda essa minha dedicação que era dos treinos para evoluir como atleta, eu dediquei isso no evento. Daí foi aí que surgiu o CBS. A gente começou a focar no Canoas Boxing Stadium para trazer satisfação pessoal também, né? Com certeza. E nesses 2 anos aí de que existe o CBS aqui, né? Um fato assim inesquecível assim para ti, um negócio que foi marcante na tua vida. Teve 2 momentos marcantes na minha vida, dentro do CBS, né, dentro da história do CBS. O evento, quem me conhece sabe que eu me dedico demais a fazer o evento para os atletas. Então, só que acaba deixando de lado a equipe e a família. A minha equipe começou a diminuir. E o que fez com que eu não desistisse da equipe do Muay Thai foi a minha esposa e meu filho treinando. E aí o primeiro momento marcante foi quando o meu filho fez a luta, uma luta principal aqui no CBS, que foi um evento Kids que a gente fez, e ele fez a luta principal. E aí isso ficou tão marcado que eu fiz uma tatuagem de uma cena da luta dele na minha perna aqui como homenagem pro meu filho, que parece bobo isso que eu vou falar, mas é a minha referência dentro do Muay Thai, é a minha referência técnica. Eu só pesquiso, eu só evoluo hoje para conseguir acompanhar ele, porque eu preciso guiar ele não sabe ainda disso, ele não tem inteligência para entender que ele sabe mais que eu, mas eu tenho isso nas mãos e eu preciso orientar ele à altura, sabe? E o segundo momento marcante foi agora em fevereiro, no segundo ano de aniversário do CBS, que eu não queria parar de lutar sem ter lutado. Não queria parar de lutar sem ter feito 2 coisas. Ter feito a mão, que eu nunca tinha feito a mão para lutar. E aí eu queria fazer e queria lutar o meu evento. Queria sentir o que os atletas sentem quando lutam o nosso evento. E aí eu consegui, junto com o curso de arbitragem, junto com a organização do evento, eu consegui me preparar e lutar nesse evento. Daí esse pra mim foi o ápice. Show de bola. Bom, a gente sabe aí do momento que a gente está passando aí, né? Dificuldade financeira, tá atingindo todo mundo e tal. E ia chegar no Muay Thai, né? Principalmente nas academias. Como tu foi assim pra ti esse processo aí quando quando tu viu assim que a coisa ia ficar difícil? O que passou na tua cabeça assim? Eu achei que ia ser, no início eu subestimei um pouco, né? Eu subestimei a situação, eu achava que era algo que não ia acontecer nada com a gente e tal. Só que eu caí na real uma semana antes do primeiro evento que não teve. Porque até então eu consegui, em 2 anos eu consegui não cancelar nenhum evento, manter todos os eventos acima de qualquer dificuldade, com prejuízo, eu consegui manter todos os eventos. E aí eu me assustei mesmo quando a gente teve o primeiro evento cancelado. Então
eu estava subestimando a dificuldade que nós iria passar, né? Mas quando eu tive o primeiro evento cancelado mesmo, foi que eu caí na real e aí que começou a bater o desespero, né? Ali eu vi que eu não teria como manter uma estrutura tão grande, manter algo tão grande que a gente estava fazendo com criatividade, com esforço, com ajuda. Nós estávamos com as mãos amarradas, né? Então eu não teria mais como manter, porque eu não ia ter meu trabalho fora de elétrica, ar-condicionado. Eu já estava com poucos alunos aqui, porque eu me dediquei demais no evento e acabei deixando a minha equipe um pouco de lado. E não teria os eventos, que é o principal. Aí que caiu a ficha. Ok. E o que seria para ti hoje? A gente sabe da importância que o CBS tem para o Rio Grande do Sul, né, no Muay Thai. E eu queria saber, assim, para ti como pessoa, o que representaria o fim do CBS? Nossa, isso choca, né? Na verdade, eu não consigo enxergar o tamanho do CBS fora do que eu sei dele, sabe? Fora do que eu vivo. Eu não consigo enxergar a importância do CBS fora. Eu consigo enxergar a importância dele com um atleta que me chama no privado para me agradecer, com um pai que me chama agradecendo porque o filho se dedicou mais, ou largou das drogas, ou tá melhorando porque tem esperança através de alguns... É paralelo, mas é através de alguns projetos que a gente faz também. Então, eu não consigo ver essa importância do CBS fora do meu campo de visão, sabe? Eu acho que é só mais um evento. Mas pra mim ele é muito importante. Pra mim hoje ele é um projeto de vida. Hoje ele foi a salvação da minha família, da dedicação da minha família dentro do Muay Thai. O que conseguiu consertar a nossa família foi o Muay Thai. Então hoje 100% das nossas forças é voltada pro CBS. O CBS acabar pra nós a gente fica sem rumo. Com certeza. E isso se expande, de repente tu não tem essa visão. Mas qualquer coisa que a gente for fazer fica bom se tu fazer, né? Quanto mais se tu for tocar um instrumento, quanto mais tu toca, melhor fica. E no Muay Thai é assim também, né? Quanto mais luta a gente fazer, melhor vai ficar. E o CBS ele propõe isso hoje, né? Às vezes o pessoal fala, mas tem um evento 2 por mês, é demais, não sei o quê. Só que, cara, é a escola, né? É o lugar que tu tem pra lutar, é o evento que tu tem, sempre vai ter espaço pra lutar. E tem que entender também essa importância que o CBS tem, né? Pra cada equipe. A minha visão de importância maior do CBS é o fato de, que nem dizem, a casa do Muay Thai. Mas a gente brinca, né? Um pouco de... É uma brincadeira carinhosa, é a casa do Muay Thai. Mas na verdade a minha visão é que é um local que a gente sabe as datas que vai ter evento, sabe? Sim. Tu pode te programar com relação a trabalho, tu pode te programar com relação a férias, a qualquer coisa que tu sabe as datas que vai ter evento no CBS. Então essa é a importância, por isso que eu prezo em não cancelar eventos, em manter evento acima de qualquer dificuldade, porque tem alguém que se programou para lutar o CBS naquela data. Então é obrigação minha manter isso, porque o cara fez planos para lutar aqui. Então essa é a maior importância que eu vejo hoje do CBS, ter um local que tem evento naquelas datas e o pessoal pode contar com o CBS. Eu queria falar da live porque tu expôs ali, né, essa questão da depressão e tal. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa, se tu pudesse falar ali. Eu só vou contar. Isso. Eu tinha uma empresa de informática e eletrônica, informática, sistema de segurança. E aí eu vim de uma família pobre. Eu e a minha esposa, a gente ficou junto bem novos, então a gente não tinha experiência de vida, sabe? A gente passou muito trabalho por conta do orgulho de querer ter o que é nosso. E aí a gente foi morar sozinho e passou anos passando muito trabalho. E no momento que eu abri a minha empresa e a empresa começou a dar grana, eu me deslumbrei com aquilo ali. Comecei a trabalhar e queria mais e construir minha casa e dei casa para meus pais que moravam de aluguel
e eu comprei carro, comprei caminhonete, eu comprei casa na praia e trabalhei e a gente teve o nosso segundo filho, o mais novo. E aí quando a minha esposa ganhou ele, 2 semanas depois ela acabou caindo e quebrou o pé. Então eu tava com toda essa carga de trabalho, tava com a minha esposa em casa, não podia se locomover direito, e com um bebê pequeno. Então daí que eu não aguentei, deu a depressão, né? Já vinha triste há muito tempo sem entender porquê, porque eu tinha tudo que eu queria ter, só que quando eu ia fazer compras no mercado eu não me achava no direito de comprar aquela... Tinha tanta gente passando trabalho, por que eu poderia comprar aquelas coisas boas, né? Daí eu começava a comprar alguma coisa pra minha mãe, alguma coisa pro meu pai, alguma coisa pra minha sogra, pros meus irmãos. Quando eu vinha eu tinha feito um outro carrinho de compras pros outros, porque aquilo me satisfazia, sabe? Me dava o direito de eu comprar pra mim também. E aí já tava treinando Muay Thai, e aí a gente saiu pra correr. Um dia de manhã eu e minha esposa, a gente foi correr. E tinha uma senhora deitada no canto da calçada. E aí eu parei para perguntar o que tinha acontecido e tal, e ela não conseguia falar. E a vizinha, uma mulher de uma casa, veio dizer que era uma senhorinha bêbada, que ela bebia e ficava jogada ali, só que aquilo me atingiu muito, sabe? E aí eu comecei a chorar, não consegui correr mais. E aí dali eu fui buscar tratamento, porque eu vi que eu chorava por... Isso era grave, mas eu chorava por qualquer coisinha. Se alguém falava alguma coisa pra mim, eu chorava. Se eu via uma música, um quadro na TV, eu chorava. E aí eu fui buscar tratamento. Aí comecei a fazer o tratamento antidepressivo. Eu fiz 1 ano e meio de tratamento e junto com o Muay Thai. O que o Muay Thai foi mais importante pra mim foi na hora de largar os remédios. Daí eu achava que eu não podia ficar dependente daquele remédio a vida toda. E aí decidi largar de soco o remédio, sem acompanhamento médico. Que foi uma barra também, né? Foi punk. Só que daí eu me dediquei muito no Muay Thai. E aí essa dedicação dentro do Muay Thai me fazia esquecer os problemas. Então quando me dava vontade de chorar, eu ia correr. Quando eu tava triste, eu pegava minha esposa, pegava um aluno e ia treinar. E aí, querendo ou não, a depressão me fez entrar de cabeça no Muay Thai e fez com que eu evoluísse a parte da minha equipe, evoluísse a parte técnica através de treinamento, porque era o refúgio que eu tinha da depressão, né? Muito bom. Você sabe que nesses 2 anos aí que tem o Canoas aqui, nunca teve tanto tempo parado, né? Tanto tempo sem evento. Então eu queria saber aí, voltando as coisas ao normal aí daqui a um tempo, quais são os projetos futuros aí pro Canoas? Pós-pandemia, a primeira coisa que a gente quer fazer é evento. Iniciar com evento, 20, 30 dias já ter evento quanto antes. Se for do calendário, melhor. Se não tiver evento perto, a gente tenta antecipar algum evento que estaria no calendário para já dar início a essa nova fase do CBS. E os projetos, cara, o nosso que já estava para esse ano 2020 é fazer um evento todo sem caneleira, mas aí difícil de convencer todos os técnicos, porque ainda tem uma resistência quanto a isso. Então é fazer eventos sem caneleira para melhorar o nível técnico dos atletas, e eventos de 5 rounds, que todas as lutas tenham 5 rounds para que consigam jogar melhor e trabalhar melhor o Muay Thai como ele é de verdade. Show. Aí a gente eu quero dizer assim que essa entrevista, né, foi uma ideia que eu tive assim meio que de última hora. Eu acredito que teve muita coisa que a gente conversou aqui que a maioria do pessoal não sabe, né? Então, como a história do CBS ela se confunde com a tua, eu achei válido a gente trazer um pouco da vida do Paulo, né? Se confundindo com a do CBS. E como a live que tu fez, né, expondo da atual situação do CBS, e me ocorreu então essa entrevista aí pra gente mostrar um pouco pro pessoal que de repente só te conhece como promotor, só te conhece como lutador, como treinador, e não tem essa visão tua mais pessoal, né? E como ela se confunde com o Muay Thai, se confunde com o CBS. Então eu tive essa ideia de fazer e expor para as pessoas
pra gente lutar pelo CBS, né? Que é um lugar que é extremamente importante pro Muay Thai gaúcho. Então eu quero te dizer obrigado, né, por ter recebido a gente aí e dizer que a gente tá junto, né, cara? Que a gente tá fazendo isso pelo esporte, tá fazendo isso pelo CBS, tá fazendo isso por ti. Eu que agradeço, Emerson. É bom saber que não só equipes e atletas, mas tem pessoas comuns também que simpatizam com o nosso projeto e se importam com o futuro do CBS. Show. Então, para que o projeto do CBS tenha continuidade, a gente pensou em fazer uma vaquinha através do Abacaxi. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E quem puder ajudar, o valor mínimo ali é R$10. Então acredito que todo mundo pode fazer a sua parte. E a gente se unir para que a gente possa dar continuidade a todos os projetos que o CBS tem, né? Que é de extrema importância não só para o Paulo, mas também para o Muay Thai do Rio Grande do Sul. Desde já agradeço a todos. Se cada um ajudar com um pouquinho, a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo maior, que é deixar o CBS vivo, cada vez mais forte.